Jornal da CBN. Nós acompanhamos em reportagem, trouxemos para você aqui as informações principais da longa fala do presidente Donald Trump, ontem no Congresso americano, o discurso do Estado da União, fez um discurso no Congresso sobre toda a pressão eleitoral e econômica que vem sofrendo nesse momento. E trouxe lá uma série de dados, falas, enfim. Nós vamos voltar a tratar desse assunto aqui, porque nós estamos em contato agora com o professor Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade Harvard, também acompanhou esse longo discurso, 1h47, 1h48, em que fez ataques aos seus adversários, defendeu seu governo, foi hiperbólico, como sempre costuma ser. Professor Vitélio Brustolin, bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia, Milton, Cássia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia. O discurso do Estado da União costuma ter um caráter mais institucional, pelo menos quando a gente fala assim no tradicional discurso Estado da União. Donald Trump fez esse discurso ou esta fala institucional ou foi muito mais político-eleitoral? Bom, essa pergunta vai no cerne da questão, porque geralmente, como você falou, Milton, esse discurso é para mostrar a união do país, né? Se trata da união dos Estados Unidos, mas também de um governo unido, bipartidário, um governo para todos. O discurso do Trump, mais longo da história do Estado da União, teve 1h48, como você enfatizou, foi mais uma espécie de discurso político preparando o país para as eleições de midterm, de meio de mandato, que são agora em novembro. Nessas eleições, Milton, é renovada toda a Câmara dos Estados Unidos e 1/3 do Senado. E o Partido Republicano, o Partido do Trump, não tem ido bem em outras eleições que estão acontecendo desde que ele tomou posse. Então, eleições na Flórida, em Miami, por exemplo, na Prefeitura de Nova York, na Virgínia, em New Jersey, os republicanos têm tido derrotas nesses locais, alguns desses locais, inclusive, tradicionalmente republicanos, como é o caso da Flórida, e a desaprovação do Trump está aumentando. Uma pesquisa da Ipsos recente, dos últimos dias, dá conta de que 38% das pessoas aprovam e 60% desaprovam o governo Trump. Desses 60%, 47%, quase metade, desaprova fortemente. Então, existem várias questões que preocupam as pessoas nos Estados Unidos hoje. Uma delas é a chamada affordability, o custo de vida nos Estados Unidos, que aumentou muito, em parte disso por conta das taxações, né, das tarifas do Trump a países estrangeiros que foram derrubadas pela Suprema Corte na semana passada, e isso foi objeto de crítica do Trump. Ele tentou justificar, dizendo que ele poderia até descontar imposto de renda ou eliminar o imposto de renda para compensar as taxações no futuro, e tentou jogar contra a Suprema Corte nesse sentido, Milton. Então, essa questão do custo de vida da população, né, que foi ficando muito claro quanto está ficando mais oneroso a partir da decisão das tarifas, deve ser, neste momento, um grande empecilho para melhorar essa questão da popularidade do Donald Trump? Pois é, Cássia, mesmo entre os republicanos, muitos comemoraram a decisão da Suprema Corte da sexta-feira. Por quê? Essa taxação, essas tarifas são impopulares em estados dominados por republicanos. Houve, no Senado, foi aprovada uma legislação para acabar com as tarifas contra o Canadá, por exemplo. O Canadá é um aliado histórico dos Estados Unidos, nesse momento boicota produtos dos Estados Unidos e se aproxima da União Europeia. Há um diálogo entre Canadá e a União Europeia para uma integração, para talvez o Canadá fazer parte da União Europeia, e uma aproximação do Canadá com a China, justamente o maior opositor dos Estados Unidos, visto como rival estratégico. Então, mesmo no partido do Trump, as tarifas não são bem vistas
poucos apoiam essas tarifas em larga escala, como ele promoveu em abril do ano passado. Mas ele insistiu no discurso ontem sobre o tarifaço, dobrou a aposta nos 10% que ele vai continuar aplicando em 150 dias, depois isso tem que ser aprovado pelo Congresso, ele vai precisar negociar com o Congresso. Provavelmente o Congresso vai aceitar tarifas contra alguns países, contra a China, por exemplo, mas não contra outros, né? No primeiro mandato do Trump, ele já havia tarifado o próprio Canadá, a União Europeia, o México, então provavelmente as tarifas serão mais direcionadas e menos pulverizadas, como foram no tarifaço, no Dia da Libertação, como o Trump chamou em abril do ano passado. Mas essa sim é uma questão central. Teve outras questões. A imigração, por exemplo, foi um dos momentos mais duros do discurso de ontem. Ele exigiu que os democratas levantassem, aplaudissem, e os democratas não fizeram isso. Ele disse que os imigrantes são criminosos, que são criminosos vindo de outros países, muitos desses imigrantes, e que os imigrantes estariam votando nas eleições e acabariam influenciando as eleições. Também exigiu que se acabasse com a cidade santuário, onde os imigrantes são melhor recebidos, Cássio. Ao reforçar estas ideias que ele já defende anteriormente e também antagonizar a oposição, com essa estratégia de antagonizar a oposição, ele consegue o quê como resultado final? Considerando aqui o que seriam os objetivos de Trump, utilizando lá o palanque que ele montou no Congresso. Essa pergunta é relacionada com a sua primeira pergunta, porque em vez de conseguir uma união dos dois principais partidos dos Estados Unidos em prol da governabilidade dos Estados Unidos, ele transforma o discurso do Estado na União em um embate permanente, em uma guerra permanente, vamos colocar assim, com inimigos que não deixarão de ser inimigos, mesmo ele sendo presidente do país todo. Uma questão que foi bastante ressaltada foi uma tentativa de justificar um possível ataque ao Irã. E nós sabemos, Milton, que quando presidentes têm crises de popularidade, guerras são utilizadas para unir a nação em prol de um objetivo comum. O próprio Maduro fez isso antes das eleições fraudadas em 2024. Ele falava do Essequibo, da Guiana, tentando unir o país sob uma pauta. O Maduro foi citado pelo Trump como uma vitória de política externa, então o Trump tenta trazer a política externa para a agenda interna do país, para tentar ganhar alguma popularidade e tentar justificar prováveis ataques que os Estados Unidos farão contra o Irã nos próximos dias, Milton. E mesmo com esses prováveis ataques ao Irã, ele voltou a se declarar o presidente da paz. Esse é um tipo de narrativa que não cola mais mesmo entre os republicanos, né? Ele tenta emplacar esse discurso, né? Ele comemora muito o cessar-fogo em Gaza, que realmente teve uma influência grande. Ele chegou aí a Israel. Não é que tenha acabado com a guerra, não acabou. O Hamas, por exemplo, não entregou as suas armas, então aqueles 20 tópicos, aquele plano de 20 tópicos que os Estados Unidos apresentaram não avança. O Trump chegou a criar esse Conselho da Paz, que na verdade não é só sobre Gaza, é sobre a paz no mundo todo, rivalizando com a ONU, então tem sido muito criticado, inclusive por aliados. Mas, de qualquer forma, ele comemora que fez paz em 8 guerras, o que é muito contestado. Algumas situações eram de atrito, Índia e Paquistão, por exemplo, não era exatamente uma guerra. E a forma como o Trump tenta impor à Ucrânia uma capitulação não é bem vista e não é vista como fazer paz, é vista como capitular, se entregar apenas para que o Trump tenha o discurso de que fez a paz entre Rússia e Ucrânia também e possa concorrer ao Nobel da Paz, como ele vem dizendo há muito tempo que ele gostaria de ganhar. Nesse sentido, ele sempre olha para o retrovisor, para o governo do Barack Obama, e esse é um dos objetivos pessoais dele, Cássio. Vitélio Brustolin, de tudo que foi dito lá nessa hora e 48 de fala do presidente Donald Trump, o que interessa realmente ao Brasil ali diretamente é a questão das tarifas ou algum outro ponto que você destaca?
São as tarifas, mas também o Trump reiterou a prevalência dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, nas Américas. Então, isso faz parte dessa doutrina, né? Eles resgataram nesse governo a doutrina Monroe, lá de 1823, né? América para os americanos, só que tem um toque de Donald Trump, então ele chama de doutrina Monroe, né? E essa presença dos Estados Unidos se dá tanto pela força, como aconteceu na Venezuela, como acontece agora em Cuba. Inclusive, isso é comemorado por parte da população da Venezuela e parte da população cubana que vive atualmente em Miami. Então, ele tem um certo apoio para essas iniciativas, mas, por outro lado, em alguns cenários, isso não é bem visto, como a questão de anexar a Groenlândia, por exemplo, ou recolocar tropas no Canal do Panamá, que tinham sido retiradas em 1999. Ou forçar a mão em países da região, exigir da Argentina, por exemplo, que se afaste da China para conseguir swaps cambiais, ou com as próprias declarações do Marco Rubio, já que você citou o Brasil, o desejo de que os Estados Unidos voltem a ser o principal parceiro comercial do Brasil, que foram ultrapassados pela China em 2009, mas existem mecanismos para isso acontecer. Os Estados Unidos poderiam oferecer, por exemplo, benefícios ao Brasil. Isso não necessariamente deve ser imposto ao nosso país. Pode ser negociado como duas nações soberanas devem fazer, Milton. Vitélio Brustolin, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Vitélio Brustolin é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade de Harvard. Conversou com você